Bom, galera, fim de jogo, o Vasco bateu o time do Fluminense por 2-0, né? Nós falamos muito sobre os gols, nós falamos sobre as polêmicas, mas aqui a gente precisa ressaltar algumas coisas, né? Uma vitória muito importante para o Vasco. Vencer clássico é sempre vai ser importante, é sempre um campeonato à parte, é sempre uma disputa muito diferenciada que com certeza eleva a moral do grupo, eleva a moral, inclusive dos jogadores em particular, quem faz o gol, quem vai bem nesse tipo de jogo. Então, assim, inúmeros pontos positivos para essa vitória. O Vasco deixou o Fluminense jogar, o Fluminense tem muita qualidade técnica, é um time que ele se impõe com o toque de bola, né, com esse volume que eles dão no meio-campo. Tem jogadores que têm muita facilidade para driblar, para sair tocando. Só que o Fluminense é pouco efetivo, né? Eu acho que uma das coisas que o Diniz quis construir nesse Fluminense, mas não conseguiu manter depois de um tempo, conseguiu o título da Libertadores, um baita feito, mas não conseguiu manter, foi justamente a objetividade. O time toca muito a bola, o time é muito qualificado tecnicamente, ou seja, o Fluminense tem amplo domínio do jogo, o Fluminense tem um volume de meio campo e muita facilidade para essa troca de passes, herança do Diniz, obviamente, mas não consegue traduzir isso em jogadas de perigo, não consegue levar risco direto o tempo todo ao seu adversário, com base na frequência que ele tem a bola, e não tem conseguido traduzir em gols, né? Como fez nos últimos anos. Então, obviamente, o Fluminense, tecnicamente, ele é muito diferenciado, melhor que o Vasco tecnicamente, mas não tem conseguido fazer essa técnica prevalecer e levar a colocar o Fluminense, talvez, numa condição que ele deveria estar, obviamente, pela qualidade que tem, né? E por isso que está amargando as últimas posições do campeonato. O Vasco é um time muito mais objetivo. O Vasco é um time que foi mais na agressividade, na marcação, com muita vontade, muita transpiração no primeiro tempo. O Vasco realmente se comportou esperando o Fluminense, jogando no erro deles, fazendo eles se frustrarem, né, com os erros próprios. E a gente foi ali e tentava espetar, e toda hora que espetava, tinha o Payet, tinha alguma jogada ali que poderia fazer com que realmente se fosse traduzido num lance de perigo. O Vasco consegue, e aí acaba no lance o cruzamento do Payet, né? A bola parada, o Vasco consegue abrir o placar, independente da discussão, que eu já nem entro mais, porque sinceramente não vou perder meu tempo com isso. E depois o segundo gol do Vasco é um momento de crescimento do Fluminense também, um momento novamente, o Fluminense começa a dar volume, começa a chegar, colocou jogadores um pouco mais ofensivos para dar mais agressividade ao time, mas não consegue traduzir isso em resultado, né? Então, assim, o Vasco vence um jogo que precisava muito da vitória. Acho que vencer o Fluminense hoje dá para o Vasco uma tranquilidade ainda maior para poder se distanciar, não só se distanciar da zona de rebaixamento, porque eu acho que esse Vasco ele não vai mais brigar por não cair. Essa já não é uma dúvida que nós temos mais. A gente vai brigar por algo maior que isso, né? Com a consolidação de alguns jogadores, principalmente o Coutinho. Payet voltando, Payet está acima do peso, eu já disse isso algumas vezes. Continuo achando que o Payet não está leve para jogar, não está com ritmo suficiente, ele vai precisar de novo perder peso para atingir de novo o futebol mais dinâmico que falta para o Payet. O Payet ontem errou passe, o Payet ontem tentou passes plásticos e acabou cometendo alguns erros, mas continua sendo um jogador diferenciado que a gente precisa que esteja bem para poder fazer as jogadas. E até o Coutinho naturalmente voltar e eles poderem ou jogar junto ou se substituírem, né, para manter o nível. Então, assim, a qualidade do Vasco não se compara à qualidade do Fluminense em relação à técnica, mas a verdade é que em efetividade, em eficácia, em combatividade, em agressividade, em proposição da forma de se propor a fazer alguma coisa, o Vasco é melhor. O Vasco não à toa conseguiu fazer os gols e não à toa é um dos times que tem um centroavante como o Verratti, que está ali na liderança, na cabeça dos artilheiros, justamente por isso, porque é um time que sabe espetar e consegue extrair nessas espetadas resultado. O Vasco ainda naturalmente está em 10º lugar no campeonato, ainda não é uma situação longe do ideal, mas se a gente parar para pensar nos últimos anos e tudo que a gente já passou, o Vasco hoje tem um time que a gente sabe identificar
o artilheiro, a gente sabe identificar o camisa 10. O Coutinho, como eu falei, ainda é uma consolidação pendente, vai demorar um pouco, porque a gente sabe que existem várias questões. A adaptação ao futebol brasileiro não é o futebol brasileiro de 2007, né, quando o Coutinho saiu. O futebol mudou muito, o futebol brasileiro é muito dinâmico. Talvez um dos mais difíceis de se jogar no mundo, né? Porque a gente tem o perfil do futebol sul-americano, que é um futebol que Vinícius Júnior não consegue se criar direito. Copa América foi clara isso. A dificuldade de jogadores que jogam na Europa se jogarem uma Copa América ou jogar as eliminatórias é grande, porque existe a necessidade de você se adaptar à catimba, à porrada, aos lances de... né, a raça do sul-americano é muito diferente. Então, assim, o futebol brasileiro hoje está cada vez mais dominado por sul-americanos, né? A gente tem muitos jogadores aqui estrangeiros, mas da América do Sul. Então, a prova de que o futebol está mudando no Brasil é justamente porque é um campeonato que é extremamente aberto, não tem como saber quem vai ganhar. É um campeonato que tem aí pelo menos 6 postulantes ao título diretamente, claro, com algumas potências, mas com certeza essas potências também caem e oscilam muito. Não é um campeonato chato como o campeonato francês, o campeonato espanhol, que você sabe mais ou menos quem vai ganhar. E a briga para não cair também envolve time grande o tempo todo. Então o Campeonato Brasileiro, sinceramente, é um dos melhores campeonatos que eu acompanho. Tenta assistir um campeonato holandês, tenta assistir um campeonato belga, né? Tenta assistir um campeonato alemão para você ver a chatice que é. O Campeonato Brasileiro, ele é sem dúvida nenhuma dos melhores que existe de se acompanhar. Inclusive, as casas de aposta no Brasil, elas estão ricas, né? Porque, assim, o futebol brasileiro não tem lógica. Não tem lógica. Você pensa, o grande vai bater, o pequeno não vai bater. Não dá para ter certeza. É tudo muito, assim, discutível, pode acontecer de tudo. Então, assim, o Coutinho vai demorar a se adaptar. Mas, dito isso, o Vasco tem tudo para evoluir e tem tudo para poder consolidar esse trabalho. O Souza se consolidando também vai fazer muita diferença, eu tenho certeza. O Alex Teixeira, que não deu certo no ano passado, né, nos 2 anos atrás, não deu tanto certo como deveria, mas pelo menos nos ajudou muito na Série B. Talvez agora, com um elenco mais refinado, com mais qualidade, talvez ele funcione melhor, né? E o próprio Coutinho, que a gente espera muito dele, mas que é um jogador que a gente vai falar em outro vídeo, que precisa de resgate também. Bom, galera, vitória do Vasco, ótima vitória. Realmente fez muita diferença, não só na tabela, mas para a visão, não só da torcida também, mas dos jogadores, do que o Vasco vai apresentar. Isso com certeza anima o grupo, isso com certeza traz bons fluidos, tem Copa do Brasil que a gente pode lutar. Então eu não tenho dúvida que o Vasco vai com tudo. Vamos embora, galera, vamos acreditar até o final, vamos lutar. Vamos junto com o Vasco tentar alguma coisa diferente do que a gente tem tentado nos últimos anos. Tamo junto, valeu, obrigado pelo vídeo. Se inscreve no canal, dá essa moralzinha pra gente aqui, deixa um comentário, nem que seja, até uma reclamação, uma sugestão, qualquer coisa, mas dá essa moral aqui, curta o vídeo também, para poder o YouTube e reconhecer que você está gostando do conteúdo. Tamo junto, valeu, até a próxima.